Fala Vozoca, eu sou o Wes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma série que trata sobre filosofia de uma maneira bem diferente e que te ensina muito com ela. Vocês já devem ter ouvido falar e essa série é sensacional, muito maravilhosa e que entrou lá pro ranking das minhas séries favoritas muito fácil. Se vocês querem saber qual é a série que eu vou falar aqui hoje, espera um pouco e vem comigo. That's my way. A série que eu vou falar aqui hoje é a série Merli, que estreou no dia 4 de setembro de 2015 e o seu episódio final saiu no dia 15 de janeiro de 2018. Sim, infelizmente Merli já acabou. Ela é uma série que foi transmitida lá na Espanha pelo canal TV3, onde ele transmite séries, filmes de origem espanhola. Só que a série ela não tem o idioma espanhol como principal. O idioma é o catalão, que é como se fosse um espanhol, só que você vê algumas palavras, a maneira de falar deles é um pouco diferenciada, é como se fosse fazendo analogia o inglês britânico e o inglês americano. Só que aqui no Brasil a série ela é transmitida pela Netflix. Sim, a Netflix ela adquiriu os direitos autorais de transmissão da série, então a série é transmitida pela Netflix. A série ela trata sobre comédia e drama teen, então já é um grande motivo assim para mim gostar da série, porque eu sou muito fascinado por séries que tratam o drama adolescente de uma maneira um pouco diferente, e é o que essa série trata, mas vocês vão já entender daqui a pouco. A série ela foi criada e escrita pelo Héctor Lozano. E a série ela possui um spin-off. Ela acabou na sua terceira temporada, mas a continuação de alguns personagens na história continua com um spin-off que se chama Merli Sapere Aude. E aí um fato super curioso é que eu comecei a assistir pelo spin-off, não pela série. Sim, eu comecei um negócio invertido. Porque eu fui pesquisar a série Merli e aí eu acabei achando o spin-off e achei mais fácil, né? Então eu comecei por ele. E aí eu gostei muito do spin-off, o que me fez ter vontade de me aprofundar sobre Merli. Só que eu não aconselho você fazer isso, porque de fato, para você entender, você precisa assistir Merli para depois você assistir o spin-off e você entender como as histórias elas se relacionam. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o spin-off, sobre essa loucura que eu fiz. Então se vocês querem ir lá ver, vou deixar o link na descrição e aqui nos cards para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Vamos então falar um pouco sobre a história. A série ela retrata a história do personagem Merli, que é o personagem principal, interpretado pelo ator Francesc Orella, onde ele é um personagem super divertido e bem cativante. No início da série, nós vemos que ele está com um problema financeiro, ele está desempregado e aí ele tem que voltar a morar com a mãe dele. Com isso, o filho dele, que ele tem de um relacionamento meio conturbado, ele não é junto da ex-mulher dele, que ele teve o filho, ela precisa viajar e aí ela vai deixar o filho deles dois morando com ele, que é o Bruno, interpretado pelo ator David Solans. E ele está no spin-off, só falando assim pra vocês. E aí ele é filho do Merli, e o Merli tá desempregado e ele não quer mostrar pra mãe do menino que ele tá desempregado, pra ela se preocupar e tal. E a relação dele com o filho no início não é uma relação tão boa, eles têm uma dificuldade muito grande de comunicação, o Bruno é bem rebelde, ele preferia ir com a mãe dele, mas aí acontece que ele vai morar com o pai e ambos vão morar com a mãe do Merli, que é a Kalduk, que ela é uma atriz super conhecida, fez diversas peças, diversos filmes, diversas comerciais, é uma atriz super conhecida lá dentro da série e ela é super divertida. Ela é uma das melhores personagens, se não a melhor, porque ela é muito engraçada e o jeito que ela fala com o Merli, ela consegue passar no seu discurso muitos ensinamentos também e ela é incrível. E aí o Merli ele começa a procurar emprego, porque ele é formado em filosofia e ele pode ensinar filosofia. E acaba que ele encontra a vaga de professor substituto no colégio que o filho dele estuda. Então a situação entre ele e o filho só piora quando o pai acaba se tornando o novo professor na sua escola. No início ele tem muita vergonha, então eles combinam de não se tratar como pai e filho para que as outras pessoas não saibam. Só que, claro, tem alguns personagens que conhecem o pai do Bruno e aí eles meio que tentam driblar isso, mas aí depois eles acabam revelando, porque tem toda uma questão do drama, porque ele vai pegar no pé do Bruno, já que o Bruno é o filho dele, e que para ele seria muito mais fácil pegar no pé do filho dele.
Ao chegar lá, nós nos deparamos com os outros personagens, que são os personagens que centram a maior parte da história, que revolucionam e que trazem grandes questões filosóficas, juntamente com o professor Merli. Nós acabamos conhecendo outro personagem de grande destaque, que é o Paul, interpretado pelo ator Carlos Cuevas, que é um dos principais no spin-off, onde ele e o Bruno são os personagens principais do spin-off. E aí o Paul, ele era um menino que ele estava ainda no primeiro ano, porque a série ela retrata o ensino médio, e ele já tinha repetido os 2 anos, então ele estava super desmotivado com estudar na escola, mas que ele estava lá meio que só para brincar. Ele é do estilo daqueles meninos que a gente tem na sala que vão meio que só para bagunçar. Só que aí com isso, com os questionamentos do Merli, falando lá, filosofando, fazendo com que os alunos abram a sua cabeça para pensar, o Paul ele acaba meio que se resgatando e tendo um amor muito grande pela filosofia. É tanto que ele é o melhor aluno de filosofia da sala do Merli e ele meio que vai se tornando o xodozinho do Merli ao longo da série. Nós temos também o drama vivido entre o Bruno e o Paul, onde eles já são amigos. E o Bruno, ele, na série, desde o primeiro episódio, fica super evidente, ele já fala que ele é gay. Só que ele não é assumido para todas as outras pessoas, ele também nunca falou disso com o pai dele, embora o pai dele tenha algumas conversas e ele meio que já sabe. E ele dá super apoio, ele trata isso da melhor maneira possível, tentando deixar o Bruno sempre confortável com relação a isso. E só que o Bruno ele não consegue se assumir para todos os amigos assim de uma maneira super fácil. Apenas algumas pessoas bem próximas a eles ficam sabendo. Uma dessas pessoas é o Paul, que é o seu melhor amigo e é a pessoa pelo qual o Bruno é apaixonado. Então nós vemos essa questão da relação conturbada entre eles dois, porque o Paul ele é hétero e aí o Bruno ele é gay, só que eles são melhores amigos e o Bruno é meio que apaixonado pelo Paul. Desde o primeiro episódio fica super evidente isso. Nós temos uma outra personagem bem icônica na série, que é a personagem Tânia, a melhor amiga e confidente do Bruno, em que em alguns momentos nós temos alguns conflitos entre eles dois, principalmente por parte do Bruno, em que o Bruno ele é um menino super rebelde. Eu gosto muito dele, eu tenho ele como meu personagem principal, assim, que eu mais gosto. Só que ele tem algumas coisas que você fica um pouco atrás, com o pé assim, um pouco atrás, porque ele é meio... ele tem umas atitudes que não são legais. Como, por exemplo, com o melhor professor, melhor no sentido de ser um professor que tenta sempre ver o lado bom dos alunos, que é o professor Santi, em que o Bruno ele é gordofóbico com o Santi. E aí nós temos um discurso super empoderado do Merli, quando ele acaba descobrindo essas coisas que o Bruno ele vai fazendo com o Santi, onde nós vemos que o Bruno ele estava tratando o Santi de uma maneira que ele não queria ser tratado, porque da mesma maneira que as pessoas têm preconceito com pessoas que são gays, também tem preconceitos com pessoas que são gordas, estão fora do padrão de beleza. Então ele estava realizando uma coisa que ele não queria que os outros fizessem com ele. E aí que nós temos as grandes reflexões que são tratadas dentro da série. Nós temos diversas questões que são abordadas na série, como por exemplo o caso de uma aluna que acaba vazando uma foto íntima dela, e o Merli sempre usa isso para tentar filosofar, para tentar fazer com que os alunos pensem e saiam um pouco fora da casinha. Cada episódio da série traz o nome de um filósofo de uma época diferente, e em cada episódio é trabalhado esse filósofo de maneira diferente. Em cada episódio também nós temos diversas questões que são abordadas, como essas que eu falei, e muitas outras, em que cada um dos discursos que são tratados em cada episódio, em cada conversa de cada personagem, você consegue tirar alguma coisa de proveito, porque os discursos eles são muito empoderados, eles são muito fortes. E claro, o personagem Merli ele é um personagem super cativante e que com certeza você vai gostar. Ele é um personagem que às vezes você fica assim meio assim, porque tem algumas coisas ali que ele faz que não são legais, mas ele é um personagem que ele instiga muitos dos seus alunos a pensar, e isso faz com que os alunos eles tratem o Merli como se ele fosse realmente um paizão. E é o que ele acaba se tornando dentro da série. Não só o pai do Bruno, mas o pai de todos os outros alunos, porque ele deixa de lado o tratamento somente profissional de professor com aluno e passa a ver os alunos de uma forma mais humana, onde ele acaba fazendo o que ele pode para que os alunos eles não desistam. Ele acaba tentando fazer aulas diferentes, fazendo com que os alunos pensem com relação às questões familiares, e ele meio que se torna um conselheiro de verdade, um paizão para todos os alunos, ao ponto dos alunos se arriscarem
e meio que tomar algumas broncas por ele e tomar real as dores do Merli. E o Merli, ele fica sempre tentando fazer com que a situação em que os alunos estão vivendo, de algum momento difícil, seja por um relacionamento, seja conflito com os pais, ele tenta trazer sempre para alguma reflexão filosófica que ele pode utilizar dentro da sala para fazer com que os alunos eles pensem e eles tenham uma visão um pouco maior sobre cada coisa. Uma reflexão super interessante que o Merli fez foi tentar fazer uma coisa da filosofia daquela época ser tratada de maneira a instigar o questionamento dos alunos, que foi a seguinte pergunta: se Aristóteles vivesse hoje, ele teria Facebook? E aí os alunos eles precisavam argumentar com os fatos que eles tinham de conhecimento sobre Aristóteles para ver qual era a resposta final. Então, Merli é uma série super icônica, é uma série que com certeza você vai gostar. Não tem aquele personagem que você odeia, claro, vai ter alguns momentos que algum personagem você vai ter meio que um rancinho assim dele, mas o mais legal de tudo é ver a evolução dos personagens, que você pode comparar ele lá no início e depois ao final da série, o meio, o crescimento que esses personagens eles vão tendo, e pela questão da série ela tratar sobre coisas que naquela época, até os dias de hoje, precisam ser faladas e são super importantes de ser discutidas. Então, é uma série super diferencial que trata sobre a filosofia que você precisa assistir. Se você quer mais vídeos de Merli aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Aproveita, se você não é inscrito, para você se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Além disso, me segue nas redes sociais, porque eu estou sempre comentando as séries que eu estou vendo. E aí eu tenho um contato maior com vocês também, para saber o que vocês querem ver aqui. E já garantindo para vocês que eu vou trazer um outro vídeo sobre Merli também. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os outros vídeos que eu deixei nos cards e os vídeos do canal. Aproveita aí para maratonar. Além disso, se você puder, divulga esse vídeo para algum amigo e assista Merli. Aproveita para comentar comigo o que você está achando e tal. Assista esses dois vídeos também, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.